Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago. Hoje nós vamos ter mais uma aula de história. Antes de começarmos, não esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever aí no nosso canal e também de ativar as suas notificações. O nosso tema de hoje... Galera, nessa videoaula nós vamos falar sobre as transformações que ocorreram na Rússia pós-Revolução de Outubro de 1917, com a vitória do Partido Bolchevique, com a ascensão do Lenin ao poder, nós teremos então a formação do primeiro país socialista da história. Vale lembrar, pessoal, que essas transformações aqui são importantíssimas e nós estamos falando de um regime que vai influenciar muito, mas muito mesmo, o século XX e até hoje acaba influenciando ali decisões e grupos políticos, grupos sociais, por conta das suas enormes transformações. Cerca de 1/3 da população mundial, pessoal, viveu sob o regime socialista e a origem dessa questão importantíssima está aqui nesse governo, nessa Revolução de Outubro de 1917. Muito bem, pessoal. Tomado o poder, Lenin, pessoal, vai organizar ali a formação desse governo. Vale lembrar que nós estamos falando da ditadura do proletariado, estamos falando de um regime totalitarista, um totalitarismo, obviamente, de extrema esquerda. Bem, nós vamos colocar aqui primeiro as bases do Estado. A base do Estado totalitário russo aqui é formada por Partido Bolchevique, sovietes, Exército Vermelho, que foi criado ali pelo Leon Trotsky, e também a polícia secreta, chamada Tcheca, que tinha como objetivo, perseguir aí qualquer tipo de oposição interna contra o regime. De novo, pessoal, não serão toleradas oposições. Nós estamos falando de um regime totalitário. Assumido o poder, nós teremos o fim ali da propriedade privada dos meios de produção, os bancos serão nacionalizados, o sistema financeiro será estatizado e nós teremos ali a criação de fábricas, ou melhor, as fábricas que já existiam, obviamente, serão coletivizadas. As terras, pessoal, vão ser ali entregues a comitês agrários para que ocorra ali a distribuição para a população. Então todos os privilégios daquela aristocracia, daquela nobreza foram abolidos, a terra, todos os meios de produção agora estão sob o controle do Estado. Muito bem, nós teremos o Tratado de Paz aqui em 1917, que promove a saída da Rússia da Primeira Guerra, Tratado de Brest-Litovsk. Nesse tratado, onde a Rússia vai sair da guerra, vai se render aos alemães, para poder ali conseguir assiná-lo, os russos vão ter que abrir mão de uma grande quantidade de territórios. Dá uma olhadinha aqui no mapa. Populações não russas que faziam parte do território russo, do Império Russo, agora vão conseguir a sua independência. Estamos falando da Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e também da Polônia e também da Ucrânia. Vocês estão vendo aqui no mapa, tá? Essa parte vermelha. Bem, vale lembrar, gente, que para os socialistas não há o motivo para se ficar na guerra. Por que não? Porque é uma guerra causada pelo imperialismo, pela disputa de mercados, pela disputa de territórios. E se a Rússia virou socialista, não há necessidade de lutar uma guerra capitalista. Sem contar que essa guerra gerou ali uma grande comoção nacional diante das milhões de mortes, cerca de 3 milhões de baixas no exército russo. E também causou uma enorme crise econômica e social que permitiu a própria revolução. Vale lembrar, gente, que essa é a legitimação, inclusive, dos bolcheviques para assumirem o poder. Nas suas teses de abril, Lenin defende o quê, pessoal? Lenin defende que a Rússia está pronta para a revolução, que a população tomou consciência e pode tomar o poder diante do quê? Do capitalismo, do imperialismo e da Primeira Guerra Mundial, que aguçou, que aumentou as disparidades e gerou uma desigualdade maior ainda. Muito bem, pessoal. Já em 1919, nós teremos o início, aliás, no final de 1918, nós teremos o início de uma guerra civil. Essa guerra civil, ela vai
perdurar ali até 1821, início de 1822. Essa guerra vai ser desastrosa para os planos aí dos bolcheviques, dos socialistas. De um lado, pessoal, nós tínhamos o Exército Branco. O Exército Branco, gente, contava com todos os opositores do governo bolchevique. Lembre-se que esse governo bolchevique é um governo totalitário, persegue todas as oposições. Então nós teremos nesse Exército Branco, gente, mencheviques, burguesia, a aristocracia que defende o czarismo, e também o Exército Branco, gente, vai contar com o apoio das potências estrangeiras, que vão enviar soldados e recursos, mantimentos. Aqui, pessoal, existe um grande medo da Revolução Mundial, o medo ali da profecia do Karl Marx, de que uma vez o socialismo ali instaurado, ele se espalharia pelo planeta. Então, diante dessa situação, era necessário destruir esse regime. O Exército Vermelho, pessoal, vai ser liderado aí pelo Leon Trotsky e vai contar com apoio amplo da população russa, uma vez que eles buscam evitar ali um retrocesso, né, a perda das terras e do controle ali dos próprios meios de produção. Tudo bem? Para poder conseguir essa vitória, gente, nós teremos o Lenin promovendo ali um chamado comunismo de guerra, onde a produção vai ser totalmente centralizada, né, planificada, o comércio vai ser proibido, as terras serão confiscadas e, além de ser confiscadas, embora elas já tivessem ali sob comitês agrários, a produção vai ser confiscada. Todo camponês era obrigado a entregar tudo que produzia para o Estado russo aí para o governo bolchevique, tá? Nós temos uma ampla propaganda aqui dos dois lados, né? Eu peguei alguns desses cartazes para vocês. Dá uma olhadinha nesse aqui, por exemplo, ó. Enquanto se afastam do Exército Vermelho, os guardas brancos queimam o pão. Então você vê que tem uma campanha ali dos dois lados, né? No caso específico aqui, dos bolcheviques contra o Exército Branco, mostrando ali que eles são contra a população. Mas aí você tem também a propaganda contrária. Olha só, assim que os bolcheviques se comportam nas aldeias cossacas. Aí você vê o bolchevique como o vilão, né? Olha essa outra aqui, ó. Essa outra propaganda. A Entente está preparando uma nova campanha. Uma clara alusão aí, então, aos países aliados que venceram a Primeira Guerra. Tá falando da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, né? Mantenham os olhos abertos. Lembrando que essas potências apoiaram o Exército Branco. Olha aqui uma outra propaganda, agora contra os bolcheviques, né, contra o Exército Vermelho. Ó. Você tem aqui escrito em russo, mas traduzido para vocês, no altar da Internacional Comunista. Bem, a vitória vai ser do Exército Vermelho, só que as consequências são, como eu disse, desastrosas. Nós teremos uma crise de abastecimento em larga escala, a desorganização total da economia, gente. Milhões de pessoas vão morrer de fome e de doenças como a tifo, ok? E se a gente pegar alguns números aqui, dá uma olhadinha, ó, a produção industrial em 1920 correspondia só a 18% da produção industrial de 1914. Então é uma desorganização na produção gigantesca. E a produção agrícola, pessoal, representava só 30% da produção de 1913, ok? Óbvio que a população passando fome e morrendo vai se revoltar contra o próprio governo socialista, por mais que esse governo se coloque como um governo do povo. Então a revolução, gente, a revolução aí de outubro está ameaçada. Lenin, para poder superar esses problemas e reativar a economia russa, pessoal, vai propor a chamada nova política econômica, conhecido como a sigla NEP. Aqui, pessoal, ele vai promover a combinação de princípios socialistas e capitalistas, com um lema bem sugestivo para você não esquecer. Olha o lema, pessoal: dar um passo atrás para poder dar 2 passos à frente. Então, ele mantém ali um governo extremamente autoritário, como eu disse, totalitário, que não permite oposições, e um governo que controla totalmente a economia, mas vai permitir ali a existência de um mercado agora interno. Então, por exemplo, empresas com até 20 funcionários serão privatizadas, camponeses vão poder vender os seus excedentes novamente, então volta a ter circulação de moeda, que foi proibida durante a Guerra Civil, e nós teremos ali salários hierarquizados de acordo ali com o tipo de profissão.
Isso leva, gente, até uma ascensão social de alguns grupos no campo e na cidade. As fábricas, pessoal, de grande porte vão ser organizadas em grandes conglomerados, como se fosse um trust vertical, coisa ali muito comum no capitalismo. De forma geral, pessoal, o NEP durou ali de 1821 até 28. Então, mesmo depois da morte do Lenin, que foi em 24, ele continuou. E nós vamos ter um rápido crescimento industrial e agrícola, é um sucesso do ponto de vista econômico, tá? A Rússia promove aqui o reatamento de relações diplomáticas com vários países, como por exemplo a Inglaterra, como por exemplo a Alemanha, recebe investimentos externos por conta disso. Ok? Fortalecida, pessoal, vai ter a criação aqui também, em 1823, da famosíssima União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, regiões satélites ali, a região da Rússia, né, que sofrem forte influência, passam a integrar esse regime socialista. Pessoal, qual o grande problema que nós temos aqui no socialismo? Por mais que seja um governo que se coloque a favor do trabalhador e promova importantes reformas sociais, nós temos aqui uma multiplicação de organismos de participação política. Então você tem sovietes, comitês agrários, comitês distritais, né, urbanos, você tem o Exército Vermelho, você tem o Partido Bolchevique. Dentro do partido você tem outras instituições como o Presidium, que era um grupo bem fechado que governava ali para valer a Rússia. E qual é o problema, gente, dessa burocratização do regime, pessoal? Essa burocratização do regime acaba promovendo um abismo entre os que governam e entre a população. Então, cresce a disparidade entre uma elite governante e a imensa maioria da população que trabalha e é explorada. Então nós não vamos ter, por conta disso, um regime realmente igualitário, pessoal. Nós temos uma pequena minoria que toma as decisões, que escolhe os governantes, que explora o trabalhador e se beneficia dessa estrutura, e uma imensa maioria da população aí de explorados, pessoal. O próprio Lenin denunciava a deformidade da burocratização já em 1922. Vale lembrar, gente, que isso era algo previsto pelos anarquistas, que diziam o quê? Que não bastava destruir só o capitalismo, você deveria destruir também o Estado, porque o Estado seria opressor em qualquer tipo de regime. E essa profecia anarquista aí, essa tese anarquista, melhor dizendo, ela acaba sendo comprovada aqui na Rússia já no período do Lenin. Bem, 1924 é um ano muito difícil, Lenin acaba morrendo, né, de doenças, causas naturais, né, uma polêmica sobre os motivos de sua morte. Fato é que nós teremos a disputa aqui entre duas pessoas muito importantes dentro do partido, dentro do Exército Vermelho. Estamos falando de Leon Trotsky, que defendia a revolução permanente, que defendia ali que a revolução socialista deveria se expandir de forma imediata para outros países, é a tal da Revolução Mundial prevista pelo Karl Marx. E do outro lado, gente, nós temos o Joseph Stalin, que defende o socialismo num país só, que defende que primeiro nós devemos consolidar o socialismo na Rússia para depois pensar na sua exportação. Stalin vai acabar vencendo, Trotsky vai ser obrigado a fugir, vai fugir para o México, onde ele inclusive vai conhecer a Frida Kahlo. Bem, galerinha, nós temos agora uma fase muito importante, que é a fase stalinista. De 1924 a 1953, Stalin dominou então a Rússia. Bem, economicamente, pessoal, ele vai abolir o NEP e vai criar no seu lugar os planos quinquenais. De 5 em 5 anos, então, o governo russo vai investir pesados em determinados setores para promover ali o seu desenvolvimento. O NEP, pessoal, ele pôde ser implantado graças a uma política muito rígida de redução dos salários dos trabalhadores e também ali, né, da exploração desses trabalhadores, tanto no campo quanto na cidade. O camponês, por exemplo, vai ser obrigado a entregar os seus produtos por valores ínfimos. Esse programa de investimento, pessoal, ele vai praticamente destruir ali qualquer tipo de propriedade privada que nós tínhamos ali dos meios de produção lá na Rússia. Então aqueles camponeses que tinham ganhado muito dinheiro, por exemplo, eles praticamente desaparecem. Se você dá uma olhadinha aqui nos gráficos, pessoal, você percebe
que o desenvolvimento na indústria pesada, principalmente ali por conta dos 3 planos quinquenais, ele é assombroso. Dá uma olhadinha aqui na indústria, pessoal, ó, de bem de consumo e na indústria pesada. Olha como cresce a indústria pesada da Rússia e como a indústria de bens de consumo, que é aquela indústria voltada para a população, ela não cresce no mesmo ritmo. Então, a indústria de base vai ganhar muita força, tá, gente? Dá uma olhadinha aqui nesse outro gráfico, ó. Olha a indústria pesada, pessoal, com relação aos investimentos, ó, 36% dos investimentos, seguido ali, ó, pelo setor de transportes, pela habitação, depois pela agricultura, mas você percebe, ó, que o investimento na indústria é o dobro do investimento de qualquer outro setor, tá? Pelo menos o dobro do valor. Stalin, pessoal, vai eliminar ali os chamados kulaks, então, que são esses camponeses abastados que eu disse para vocês. Teremos uma coletivização compulsória da terra, onde ela será dividida em kolkhozes, que são cooperativas, e sovkhozes, que são fazendas estatais, e teremos uma violenta exploração do trabalho, como eu disse para vocês. Stalin também se notabilizou aqui por conta da Segunda Guerra. Os russos, pessoal, são os grandes vencedores desse conflito, obviamente com os Estados Unidos e com a Inglaterra, mas em número de perdas, pessoal, a gente está falando de 20 milhões de soldados russos, ou 20 milhões de russos, né, de soviéticos que morreram nesse conflito, tá? A Rússia consegue, gente, se manter nessa guerra e ser páreo para os alemães, graças a essa enorme mecanização desse desenvolvimento industrial com os planos quinquenais, e com essa estrutura também industrial, ele consegue se recuperar. Durante a guerra, gente, o parque industrial foi deslocado para regiões ali mais protegidas, né, isoladas, como regiões da Sibéria, dos Urais e repúblicas ali da Ásia Menor. E nós teremos ali a recuperação também muito vinculada, pessoal, ao domínio soviético de grande parte da Europa Oriental e Central, como regiões ali da Polônia, da Tchecoslováquia, da Hungria, da Romênia, da Bulgária, que agora fazem parte ali da União Soviética ou são satélites da União Soviética. Estamos falando, inclusive, aqui do Stalin dando início à Guerra Fria junto com o presidente Truman dos Estados Unidos e o primeiro-ministro Churchill aí da Inglaterra. Tudo bem? Stalin, pessoal, se notabilizou também pela repressão. Nós temos um governo muito, mas muito violento, tá? O Stalin promove totalmente aquela burocratização que eu comentei há pouco com vocês do regime socialista, afastando cada vez mais o governo da população, criando um abismo gigantesco entre uma elite privilegiada e o grupo ali da população que é explorado, que é a maioria. Outra coisa que notabilizou o governo do Stalin foi a ditadura pessoal que ele implantou. Nós temos um culto à personalidade do Stalin, uma glorificação aí do Stalin, ok? Para você ter ideia do que eu estou falando, dá uma olhadinha na transformação que o hino aí da União Soviética sofreu no período do Stalin. Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês com a tradução para vocês perceberem o quanto se glorificou a imagem do Stalin. Bem, com relação à repressão, o que a gente pode destacar? Nós temos aí entre 35 e até 39, 1935 até 39, os chamados expurgos, onde ele vai condenar à morte pelo menos 1/4 dos seus oficiais, com medo ali de possíveis represálias, revoltas internas, persegue todos os opositores, muitos são mandados para a Sibéria ou são assassinados.
Nós destacamos também, pessoal, a arte. O realismo socialista ganha força aqui com Stalin. O realismo socialista, pessoal, é uma política de Estado aí, tanto para estética em qualquer uma das áreas. Então a gente está falando do teatro, da literatura, das artes visuais, da música. Tudo vai ser encaixado no realismo socialista, que tem como compromisso, pessoal, formar as massas aí diante do socialismo que está sendo criado. Então, na verdade, quando a gente fala do realismo socialista, a gente está falando de um instrumento de propaganda do regime, onde nós temos ali uma arte extremamente direta, com fácil entendimento, que glorifica esses governantes, ok? É uma arte ali considerada proletária e progressista. Vamos dar uma olhada em algumas imagens aqui, ó. Olha só aqui o trabalhador russo ali de diversas regiões, né? Transportando aí o símbolo da União Soviética. Olha essa outra imagem aqui do Stalin sendo glorificado pelos estudantes, ou do Lenin fazendo discursos, né? Ou ali da força, ó, dos soviéticos. Essa imagem é meio estranha, né? Mas enfim. E nós temos também, óbvio, uma glorificação enorme do Stalin, que vocês viram até mesmo lá no hino nacional que eu coloquei para vocês. Olha o Lenin conversando com os camponeses e até trabalhando aí na construção dessa Rússia socialista. Olha esse cartaz, pessoal, onde você tem, ó, o Karl Marx, o Engels, onde você tem também o Lenin e o Stalin. Tudo bem? Galera, como eu disse para vocês, mesmo os lugares que não passaram pelo socialismo acabaram sofrendo a influência do socialismo. E o socialismo muitas vezes acaba funcionando como uma forma de legitimação de golpes de Estado em várias regiões do planeta. E até hoje o fantasma do socialismo aí é usado como desculpa para perseguir grupos, principalmente grupos de esquerda, para promover, como eu já disse, golpes de Estado, para promover ali atrocidades. Vou dar de exemplo para vocês as ditaduras que nós tivemos aqui na América Latina na década de 60 e 70, durante o período da Guerra Fria, onde a grande justificativa era conter ali o avanço do socialismo. Tudo bem? Galerinha, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e um forte abraço para vocês.